Então, nós estamos hoje no nosso primeiro dia da novena de Natal. E a lição que nós vamos aprender de nosso Senhor Jesus Cristo é uma lição lindíssima. Natal é humildade e obediência. Deus fez-se homem, o imenso fez-se pequenino. O Filho de Deus fez-se filho de Maria. Nesse ato de Deus se encarnar, Ele deixa todas as suas prerrogativas de Deus Criador e assume toda a condição humana com todas as suas debilidades, as suas carências, os seus sofrimentos e tudo isso de uma maneira livre. E qual foi a intenção de Deus ao tomar essa atitude tão bela? Deus obedeceu aos homens para ensinar os homens a obedecerem a Deus. E como pega uma força aquela palavra de Nosso Senhor, que é quando Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele, Deus Criador, se faz homem e nos dá o exemplo, nos ensina o caminho, Ele nos precede e nos indica onde nós devemos colocar os pés nos passos que Ele colocou nessa terra. Vamos aqui ler um trecho de Lucas, onde nós vemos bem esse aspecto da obediência que Ele veio ensinar e, sobretudo, Ele ensina praticando. Diz aqui Lucas, no capítulo 2, versículo 51. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Quem era submisso? O próprio Verbo encarnado. A quem? As suas criaturas, a Nossa Senhora e a São José. E nessa família tão santa, a hierarquia era respeitada humanamente falando. Quem era o mais importante na família? São José, Nossa Senhora e o Menino Jesus. Mas, substancialmente falando, quem era o mais importante era Nosso Senhor Jesus Cristo. E, entretanto, era o que mais obedecia. E obedecendo sua mãe, que, por sua vez, era também obediente a São José. Exemplo para nós, obediência. Vamos ver o que, pela pena de São Paulo, ele vai ensinar, não só aos filipenses, mas a todos os cristãos até o fim do mundo. Sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Que belíssimo exemplo Nosso Senhor está nos dando aqui pelo comentário de São Paulo. Ele se humilhou a si mesmo, humilhação livre, espontânea dele, com a intenção de nos dar o exemplo. E uma obediência levada à mais alta perfeição, a perfeição por excelência em matéria de obediência, obediência até a morte. E que tipo de morte? A morte que era considerada a morte mais vergonhosa, a morte de cruz. Se nós formos reportar aos nossos primeiros pais que, diante da opção entre fazer a própria vontade, saciando a sua gula, comendo o fruto proibido, vamos lembrar a serpente fazendo esse questionamento: se comerdes desse fruto, sereis como deuses. E na raiz desse pecado estava o orgulho, e Nosso Senhor vinha colocar o remédio onde estava o mal. O Eclesiástico nos dá um ensinamento belíssimo no capítulo 7, versículo 25. Tens filhos, educa-os à obediência desde a infância. Isso nos ensina que a obediência ela tem graus e ela começa na nossa infância e ela deve progredir ao longo da nossa vida. E Deus vai pedir de cada um de nós, à medida que nós vamos crescendo em anos, recebendo mais graças de Deus,
Deus também vai pedir de nós também provas de mais obediência. Nós vivemos num mundo que está ébrio de liberdade. O mundo de hoje ama obedecer. Quem obedece diminui ou cresce? Nosso Senhor, pelo seu exemplo, Ele nos ensina que quem obedece não diminui, mas cresce. A quem devemos obedecer? Sobretudo aos homens ou sobretudo a Deus? O convite que nós recebemos do Menino Jesus no dia de hoje é colocarmos os nossos corações contemplando a Ele, doce criança se revolvendo nas palhas do presépio de Belém, sofrendo frio, sofrendo com a fome e, entretanto, para obedecer à vontade do Pai, para a nossa salvação. Peçamos a Ele, Menino Jesus, por rogos de Nossa Senhora e de São José, que nos obtenha essas graças extraordinárias para a nossa vida espiritual. Praticar a virtude da humildade e sermos obedientes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos conceder agora uma bênção a todos e seus familiares, conhecidos e amigos e aqueles que estão especialmente necessitados da bênção e da graça de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.